Salário mínimo. Salário mínimo é o mínimo que um patrão ou um empregador pode pagar ao empregado por um mês de trabalho. E em Portugal, sempre que se fala do salário mínimo, fala-se sobre quanto é que deve ser aumentado, ou quando é que deve ser aumentado. Nunca se fala se deve de todo ser aumentado, se deve continuar a existir. Falamos muito do modelo dos países nórdicos, mas a maior parte dos países nórdicos não tem um salário mínimo nacional, tem algo salário mínimo em algumas áreas, por exemplo, na função pública existe um salário mínimo, mas nas outras não existe um consenso de trabalhadores, nem espécie de sindicatos. E também nunca vi nenhum dirigente político interessado em sequer debater ou questionar a hipótese de que subidas do ordenado mínimo de facto acabam por prejudicar mais do que ajudar aquelas pessoas que mais precisam de ajuda, aquelas pessoas mais precárias, as pessoas que mais trabalham em empregos que oferem o ordenado mínimo. Será que o desemprego nestas áreas diminui depois de subidas do ordenado mínimo, como indicam a maior parte dos estudos desta área? São só algumas das questões que vamos tentar analisar aqui hoje. E antes de continuar, quero só deixar claro e vou deixar isto claro principalmente para o pessoal de esquerda, porque eu sei que aquilo que vem dali é sempre a mesma merda. Eu não acho que é fácil viver com 600 euros por mês. É sempre a resposta automática que se diz, quando se fala do salário mínimo deves achar que é fácil viver com 600 euros por mês. Não é de tudo isso que eu acho e não é de tudo isso que eu quero para Portugal. Aliás, eu defendo que em Portugal os salários deviam aumentar, mas devem aumentar voluntariamente e não por imposição governamental. Vamos ver um exemplo de um possível efeito do aumento de um salário mínimo nacional para uma pequena empresa, uma pequena fábrica. Vamos dizer que é uma fábrica de cintos que tem 3 trabalhadores e todos eles recebem a mesma coisa, 500 euros por mês. Agora, é impensável assumir que todos eles produzem a mesma coisa. Em qualquer área de trabalho existem sempre pessoas mais produtivas do que outras, mesmo na mesma função, e muitas vezes recebem o mesmo. Mas vamos dar-lhes nomes. Vamos dizer que é o Filipe, a Ana e o Tiago. Agora, o Filipe está motivado, gosta daquilo que faz, consegue fazer 850 cintos por mês. A Ana consegue fazer 700 cintos por mês. O Tiago só consegue fazer 550 cintos por mês. Agora vamos assumir que cada cinto produzido, e para facilitar as contas, cada cinto produzido tem uma margem de lucro para o dono de 1 euro, já com todos os custos de material, do local de trabalho, transporte dos cintos, basicamente todos os custos da manutenção dos meios de produção usados pelos trabalhadores, dá 1 euro de lucro para o dono por mês. Por cinto, aliás. Sendo assim, o dono da fábrica teria um lucro de 600 euros por mês já a contar com os salários. 350 euros do Filipe, ou seja, os 850 cintos por mês, 850 euros menos 500 euros de salário, dá 350 euros de lucro vindo só do Filipe. 200 euros de lucro da Ana e 50 euros de lucro do Tiago. Com o aumento do ordenado mínimo para 600 euros, eles todos ficam felizes, porque à partida, como todos recebem o ordenado mínimo, todos vão ser aumentados. Mas não é simplesmente isto. E se os seus níveis de produção se mantiverem iguais, o Filipe passa a dar apenas 250 euros de lucro à empresa, a Ana 100, mas o Tiago passa a dar 50 euros de prejuízo, passando o lucro da empresa a ser apenas 300 euros por mês. Agora com o Tiago a dar prejuízo à empresa, o dono percebe-se que até podia aumentar os lucros se o despedisse. E até mais 50 euros por mês. E tem mais do que uma opção, pode simplesmente extinguir o posto de trabalho ou até pode procurar um trabalhador mais produtivo. O aumento ajudou o Filipe e ajudou a Ana, que agora tem mais 100 euros por mês, mas prejudicou o Tiago. O Tiago agora tem menos 500 euros por mês. Um dos mitos dos defensores do salário mínimo é que ajuda os trabalhadores à custa da empresa, mas na realidade acaba por ajudar os trabalhadores mais produtivos à custa dos trabalhadores menos produtivos. A pior parte é que os trabalhadores mais produtivos normalmente nem precisam desta ajuda extra. O que é que ia acontecer ao Filipe com o tempo? Quer dizer, o dono sabe que ele produz mais que os outros, ele também sabe que produz mais que os outros. Se ele pedir um aumento ou uma produção, o dono, que quer reter um bom trabalhador, portanto, tem que aceder ao pedido. Se ele não aceder, corre o risco do bom trabalhador ser contratado por uma empresa rival. Ou corre o risco de ter que substituir um bom trabalhador por um trabalhador que ele não conhece. Pode ser bom, pode ser mau. O Filipe, com o tempo e mantendo a sua alta produtividade, ia ser aumentado de qualquer maneira. O salário mínimo acabou por ajudar também aquele que iria ajudar-se a si próprio de qualquer maneira com o tempo. Agora o Tiago tem uma parede à sua frente, tem um entrave ainda maior quando for procurar emprego. Ele tem que justificar que consegue produzir mais de 600 euros por mês para ser rentável para qualquer empresa. O que fizemos efetivamente foi colocar-lhe um obstáculo à frente do trabalhador mais vulnerável, com menos talentos, com menos educação, que mais precisava de aprender. Por mais bem intencionada que fosse esta medida, acabou por prejudicar aquele que exatamente mais precisava de ajuda, que exatamente mais precisava de manter o seu trabalho para aprender uma técnica, para melhorar naquilo que faz. E é isto que acontece na vida real, fora destes exemplos teóricos. Entre as pessoas mais talentosas e com mais educação, aliás, o emprego continua praticamente igual. Entre os jovens tem alguns efeitos negativos. Agora, entre os mais desfavorecidos à partida, com menos educação,
o desemprego aumenta. E há vários estudos que o confirmam. Se bem que muitos destes estudos podem ser por vezes confusos e até com resultados de impacto mínimo, mas os impactos são existentes. Estes impactos podem ser minimizados pela uma boa taxa de crescimento económico no geral no país. Mas vamos ver dois estudos feitos pela Universidade de Washington sobre os impactos do aumento do salário mínimo em Seattle. Em Seattle, o salário mínimo passou de $8 por hora, cerca de $8 por hora, para $13 por hora em 2014. Um dos estudos, o primeiro, focou-se no preço de uma quantidade de alimentos em cadeias de supermercados. Como estas cadeias empregam muita gente com o ordenado mínimo, uma das coisas óbvias a fazer seria subir o preço dos alimentos. O estudo considerou o aumento um sucesso. Porquê? Porque os preços dos alimentos não subiram. E os autores do estudo consideram isto um sucesso. Não houve quebra no emprego nestas cadeias de supermercados e o preço dos alimentos não subiu. Agora, temos aqui um problema. Os críticos deste estudo apontam um problema grave, que é: uma grande empresa tem sempre uma maior capacidade de absorver o aumento dos custos. Obviamente que um continente vai ter uma maior capacidade de absorver os custos do trabalho do que os 300 ali da esquina. O segundo estudo já se focou nos centros de childcare, creches, jardins, escolas, jardins de infância, e estudaram 200 destes sítios. E descobriram que para conseguir acomodar a subida dos ordenados, a estratégia destas creches, para conseguirem continuar a ser rentáveis, conseguirem continuar com as portas abertas, foi um conjunto de 3 coisas. A primeira, o aumento das taxas e propinas das crianças. A segunda, a redução do horário dos colaboradores. Ou mesmo, uma terceira, a redução do número de trabalhadores. As pessoas que passaram a receber mais por hora podem até ter continuado a receber o mesmo no fim do mês com a redução horária, ou terem mesmo ficado sem emprego. Já os pais das crianças que frequentam as escolas, as creches, se por acaso recebiam um ordenado mínimo, a provenda dos filhos aumentou, portanto, de facto, eles não têm mais nada extra no final do mês. Em Portugal, os aumentos do salário mínimo são normalmente considerados um sucesso, porque normalmente são feitos em alturas de crescimento económico, o que ajuda sempre a esconder os resultados e a transformar resultados menos bons em resultados aparentemente positivos sem necessariamente os serem. Se analisarmos a história da subida dos ordenados mínimos em Portugal, podemos chegar à conclusão que, depois de qualquer aumento forte e continuado do salário mínimo nacional, seguiu-se um período de congelamento ou mesmo queda do seu valor real. Foi o que aconteceu depois de 1975, 81, 92, 2001 e 2010 e 2014, que são os anos em que subimos o ordenado mínimo nacional. Em outubro de 2014, a nossa economia estava a passo com a Troika cá, quando o governo de Pedro Passos Coelho lançou o primeiro aumento do salário mínimo nacional. Nesta altura, os fatores estavam mais ou menos estáveis, o que até ajuda a perceber melhor o efeito isolado do aumento do salário mínimo. E o facto deste aumento ter aparecido de surpresa ainda ajuda mais a entender o seu efeito, porque não existiu um período anterior de preparação. E o efeito foi bastante claro. Em outubro de 2014, o mês em que foi aumentado o salário mínimo, coincidiu também com o fim de mais de um ano de queda do desemprego. Durante os 6 meses seguintes, o desemprego aumentou ligeiramente. Eventualmente, os outros fatores que afetam a evolução do emprego, porque não é só uma variável, o salário é só uma das variáveis que afetam o emprego, os outros fatores, a evolução positiva dos outros fatores acabaria por compensar o efeito do aumento do salário mínimo nacional e o desemprego iria voltar a cair. Em 2011, um estudo de investigadores da Universidade do Porto e do Minho concluíram que os aumentos do salário mínimo, como dizia há pouco também, aumentavam a probabilidade de desemprego nos grupos mais vulneráveis. Estes grupos são os jovens com poucas qualificações, as pessoas em geral com poucas qualificações e mulheres. Um dos problemas apontados aqui é também a proximidade do salário mínimo nacional aos salários medianos. Os investigadores dizem que quanto mais próximo, mais provável é subidas do ordenado mínimo gerarem desemprego. Mas, no entanto, o emprego até tem subido com mais ou menos força, apesar das contínuas subidas do salário mínimo nacional. E uma das explicações para isto é fácil, é o turismo. O turismo absorveu mais de 1/3 de todos os novos empregos criados em Portugal. É curioso também ler os estudos realizados por ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Ministro das Finanças, Mário Centeno. Antes de ir para o Governo, Mário Centeno fez um estudo, juntamente com mais 2 investigadores, para o Banco de Portugal sobre, precisamente, o salário mínimo nacional. E o Mário Centeno, antes de ir para o Governo, concluiu que os aumentos do salário mínimo nacional aumentam a probabilidade do desemprego precisamente nos quartis mais baixos de rendimento. Os grupos de trabalhadores que ganham salário mínimo tinham 6,7% a menos de probabilidade de estarem empregados depois desses aumentos. Curiosamente, o percentil imediatamente acima do salário mínimo nacional, que recebem pouco mais do que o salário mínimo nacional, tinha 1% mais probabilidade de continuar empregado depois. Quem ganhou aqui não foi, de facto, aqueles que mais precisavam de continuar empregados. Passo a citar agora 2 coisas.
Para os trabalhadores com salário inferior ao salário mínimo do ano seguinte, os 2 primeiros grupos salariais, a probabilidade de permanecer empregado diminui em cerca de 0,5 pontos percentuais por cada ponto percentual de aumento do salário mínimo. Os aumentos do salário mínimo constituem uma restrição exógena sobre as empresas. Estas devem ajustar os seus processos produtivos de forma a acomodar esses aumentos no custo de mão de obra. Ao fazê-lo, podem optar por ajustar a sua massa salarial, a quantidade de trabalho, número de trabalhadores e ou número de horas trabalhadas, ou uma combinação destas duas possibilidades. Vimos que as empresas reduzem a procura de trabalho. Ou seja, o Mário Centeno concluiu exatamente a mesma coisa que o estudo da Universidade de Washington concluiu sobre as creches em Seattle. Que as empresas, para acomodar a subida do ordenado mínimo nacional, têm que reduzir o número de trabalhadores, reduzir o número de horas trabalhadas, reduzir a massa salarial e também reduzem a procura de trabalho. Os incentivos para os empregadores gerados por aumentos de salário mínimo são pequenos, mas são economicamente significativos, especialmente num período de crescimento lento da economia e da produtividade, como estamos agora. O estudo diz ainda que a desigualdade diminui, mas admite que de uma forma talvez perversa, porque primeiro existe um spillover negativo para os salários medianos, que deixam de aumentar ao ritmo normal para acomodar os salários mais baixos, e por outro lado, porque pode aumentar a dependência do Estado de quem perca o emprego. O próprio Mário Centeno diz: o sistema de subsídios de desemprego pode desempenhar um papel mitigador deste efeito negativo, seja da quebra do aumento dos empregos, ou do aumento do desemprego. Mas isto é conseguido à custa de um menor incentivo ao trabalho, porque as pessoas ficam institucionalizadas e para sair dessa situação é bastante complicado. É pena do ministro Centeno esquecer-se dos estudos realizados pelo professor Centeno. Há um outro estudo lançado pelo Observatório sobre Crises e Alternativas, coordenado pelo Carvalho da Silva, que é um ex-líder da CGTP, e conta com pessoas como o Boaventura Sousa Santos e Francisco Louçã. E pronto, eu não gosto de julgar um livro pela capa, portanto, de facto, fui ler o estudo para ter a certeza, mas eu podia ter julgado o livro pela capa porque é exatamente aquilo que se estava à espera deste conjunto de pessoas. Para começar, e só assim um bocadinho de piada, aquela porcaria está escrita em Comic Sans, e já não estamos no 7º ano, já só por aqui perde logo toda a credibilidade. Depois, tem um conjunto de questões metodológicas bastante discutíveis, e os autores acabam por concluir, no meio disto tudo, que os aumentos do salário mínimo teriam um efeito de cerca de 1% nos custos de produção das empresas. Isto parece pouco, mas eles fazem um erro bastante grave. Eles olham para uma média em vez de para os efeitos marginais. É óbvio que uma Jerónimo Martins, o Continente, vai ter muito mais capacidade de absorver estes custos que a loja dos 300 da esquina, com o café aqui de baixo. E ainda por cima, o café aqui de baixo emprega mais 2 pessoas. O peso deste café para a média vai ser infinitamente inferior do que o peso da quantidade de empregados que tem o Continente, tem o Pingo Doce. Enquanto que os efeitos negativos deste aumento vão ser extremamente mais complicados para a loja dos 300 da esquina absorver do que para o Continente. Depois usam uma espécie de lógica da batata para dizer que, como existe muita gente a receber o salário mínimo, logo é bom. E entram ainda em erros keynesianos e dizem mais dinheiro é igual a mais consumo. O que primeiro não é necessariamente verdade, porque existe uma coisa chamada poupança. Segundo, não são necessariamente os pobres a ganhar mais 10 euros por mês que andam com a economia para a frente. E por último, é preciso ter uma lata do caralho e uma desonestidade incrível para dizer que isto, quando a par de aumentos do salário mínimo nacional, se aumenta também a carga fiscal e aumenta a inflação, as pessoas de facto não têm mais para gastar no mês. As pessoas acabam por ter menos ao final do mês. O salário mínimo nacional aumentou, mas o poder de compra das pessoas diminuiu nos últimos anos. Alguns dos maiores defensores do salário mínimo e alguns dos maiores defensores da sua implementação até a nível europeu, um salário mínimo europeu, são de facto as grandes corporações. São estas que mais ganham em relação à competição que é início de vida. Micro e pequenas empresas, as startups, simplesmente não têm o capital necessário para conseguir produzir com todos os custos inerentes à produção, com impostos, com contribuições e ainda com a subida dos ordenados. Portanto, eles ganham porque o ordenado mínimo acaba por acabar com a competição. Muitas vezes estas boas pessoas, que algumas até são boas pessoas, outras nem tanto, tentam impor certas regulações, acabam por servir de fachada para os interesses das grandes corporações e dos grandes interesses. Estas boas intenções acabam por prejudicar exatamente aqueles que à partida se propôs a ajudar. Mas eu dizia no início que gostava que os salários em Portugal crescessem. Isto pode ser feito de várias maneiras. Estas maneiras até podem nem resultar em Portugal, é motivo de estudo. Os nossos socialistas apontam sempre para os países do norte da Europa como um exemplo do socialismo democrático. Mas eles só querem pôr em prática aquelas medidas que são mais ou menos coincidentes com as medidas que se puseram em prática na Venezuela. E todas as outras, que são medidas coincidentes com medidas que se põem em prática, por exemplo, nos Estados Unidos, em países mais liberais, como a Estónia, a Nova Zelândia, essas eles não querem. Estes países do norte da Europa
normalmente não têm um salário mínimo nacional. Alguns têm para algumas áreas, algumas pequenas áreas, mas a maior parte deles utiliza um sistema baseado em sindicatos livres, sindicatos voluntários, não sindicatos ligados a partidos como temos cá, que acabam por não fazer nada de facto para os trabalhadores, mas sindicatos que se juntam com os patrões, com uma entidade dos patrões e a entidade dos sindicatos, e de X em X anos acordam com um salário médio, um salário mínimo para certas posições. Isto fez com que os salários médios nestes países sejam substancialmente mais elevados do que os salários médios em Portugal, apesar de não terem um salário mínimo. Uma outra possibilidade de o fazer seria, por exemplo, implementar um sistema de salários mínimos concelhios ou distritais. Obviamente que um salário mínimo no Porto ou em Lisboa oferece uma capacidade de compra, uma capacidade de consumo diferente de um salário mínimo em Cuba do Alentejo ou em Almeida, no Distrito da Guarda. Estas são só algumas maneiras de o fazer. Mas não há qualquer tipo de incentivo, não há qualquer tipo de intenção, não há qualquer tipo de... Não se querem discutir estes assuntos, e não se querem porque dizer que vamos subir o salário mínimo nacional é fácil, é populista, parece bem, mas no fim acaba por não ser assim tão bem. Como já vimos, até o Mário Centeno descobriu isso e depois acabou por não implementar nada daquilo que defenderia. E foi assim o Política com Cerveja. Digam-me o que acham do salário mínimo, se seria de facto uma boa opção para Portugal continuar a aumentar o salário mínimo apesar destes estudos, ou se poderíamos tentar algo diferente uma vez na vida. Partilhem com os vossos amigos socialistas, metam um like se gostarem, digam-me qualquer coisa. Obrigado e até à próxima.